Boa tarde, meus irmãos. Eu sou o Adriano, do estado de Goiás, da Primeira Igreja Batista em Montevidéu, Goiás. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, para podermos meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. Estou aqui hoje com o meu filho Felipe, ele é embaixador do Rei aqui na nossa igreja também. Olá, embaixadores e conselheiros, meu nome é Felipe. Muito bem, meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis, dias que muitas vezes nós não temos compreendido aonde isso vai parar, onde vai se tornar. Nós temos visto coisas que têm acontecido, que têm entristecido os nossos corações. Essa questão que nós estamos vivendo hoje em dia, ela nos abala muito, mexe muito conosco. Por isso que é necessário, cada dia mais, nós estarmos ligados ao Senhor. Porque somente no Senhor nós podemos encontrar segurança, somente no Senhor nós podemos encontrar consolo, somente no Senhor nós podemos encontrar acalento para a nossa alma. Meus irmãos, os dias são maus. E o que nós temos visto diariamente são pessoas desesperadas, e muitas delas cristãs, que estão na igreja, mas que estão desesperadas pelo momento. É sim um momento de preocupação, é sim um momento de sermos precavidos, mas não é momento de nos desesperarmos, pois nós servimos a um Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está relatada no livro de Joel, e nós vamos fazer essa leitura nesta hora, Joel capítulo 2, versículo 12. Gostaria de compartilhar com os irmãos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, ele pode ser comparado com esses tempos que está relatado aqui no livro de Joel. O livro de Joel é um livro que traz em todo o seu conteúdo apenas 3 capítulos. Só que são 3 capítulos de uma mensagem profunda para cada um de nós nesses tempos. Irmãos, Joel, ele foi um dos profetas do Senhor que naquela época clamou que o povo se arrependesse. Ele levou a mensagem do Senhor pedindo que o povo se arrependesse, se convertesse dos seus maus caminhos. A mensagem central do livro de Joel é: arrependa-se. E aí depois a história é dividida, quando Joel ele clama ao povo ao arrependimento, que Deus entra com a ação dele sobre a vida de todo aquele povo. O que nós temos de relato de Joel é muito pouco, é somente o que a Bíblia nos traz mesmo. Nós não temos um entendimento muito profundo de como foi a história deste homem Joel. Mas o que nós sabemos é que a mensagem dele é profunda e ela é atual nos nossos dias, ainda hoje. Meus irmãos, aconteceu que nesta época o Senhor enviou para aquele povo, para aquela população, gafanhotos que destruíram plantações, que acabaram com lavouras, que desfolhavam árvores. Em determinado momento, aquele povo daquela época, eles estavam tranquilos, felizes, alegres, sem muitas preocupações. Em outro momento, o Senhor envia esses gafanhotos, e aí começa a devastação, aí começa a destruição. Mas, irmãos, o que nós podemos tirar de lição de tudo que tem acontecido nos nossos dias, nós também podemos observar nos escritos de Joel, quando ele clama ao povo que se arrependa. Nestes dias, meus irmãos, embaixadores do Rei, conselheiros, pastores, irmãos e irmãs que estão fazendo a obra do Senhor através desse ministério tão lindo que é os embaixadores do Rei, ou em qualquer outro ministério que estejam desenvolvendo as atividades. A mensagem central de Deus para as nossas vidas nesses dias é: arrependa-se. Nós estamos sendo conclamados, chamados ao arrependimento.
Quantas vezes nas nossas vidas nós temos situações mal resolvidas? Não foi o coronavírus, meus irmãos, que trouxe essas situações mal resolvidas na nossa vida. Antes do coronavírus já existia brigas, discórdias, falta de amor, falta de perdão, falta de paciência, falta de doação de nós mesmos. Meus irmãos, isso só foi revelado para nós, foi colocado as luzes para nós. Mas isso já é problema que nós já temos enfrentado ao longo dos séculos, desde que o mundo se iniciou, desde quando surgiu o pecado no mundo. Nós estamos nesse tempo chamados ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus pensamentos, das nossas más atitudes. É tão bonito ver hoje irmãos, igrejas e pessoas que nem são cristãs se envolvendo no trabalho social, levando alimento, levando roupas, levando blusas de frio, cobertores, remédios e uma série de outras coisas. Mas o que nós precisamos pensar, meus irmãos, é que quando tudo isso passar, que tipo de cristão nós vamos continuar sendo? Aliás, que tipo de cristão eu e você tem se tornado ao longo dos anos? Meros espectadores de uma igreja, de cultos? Assistidores de cultos ou prestadores de culto ao Deus vivo? Meus irmãos, nós somos chamados ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Este é o momento. Talvez essa seja a sua oportunidade, talvez essa seja a minha oportunidade, talvez essa seja a mensagem que há muito nós tínhamos que ter escutado: se arrepender. Que nós possamos nos arrepender, meus irmãos, nesse tempo que é escuro para nós, triste, pesado muitas vezes, mas que nós venhamos a observar os escritos aqui, quando Joel relata que a nuvem de gafanhoto assolou aquele povo, e é possível entender que naquele século não houve nada parecido com aquela devastação de gafanhoto. No nosso tempo, na nossa geração, nós podemos observar na história da humanidade várias coisas que aconteceram: pragas, pestes, doenças e uma porção de outras coisas. Mas para a nossa geração, para o nosso tempo, nós podemos observar o coronavírus, e junto com ele, Deus manda uma lição para cada um de nós: arrependimento. Talvez o que Deus esteja querendo nos mostrar é que nós somos finitos, que nós temos limitações, e que a infinitude está somente em Deus, e Ele quer nos mostrar que nós precisamos de arrependimento para se chegar até Ele. Que nós possamos nos arrepender, meus irmãos, e nós só vamos conseguir vencer isso, nós só vamos conseguir avançar nisso se nós tivermos fé. E a nossa fé tem que estar em Deus, em Jesus. Por isso, meus irmãos, pensando em todas essas coisas que está acontecendo, chamados ao arrependimento, pensando em alavancar com a fé. O meu filho, o Felipe, ele fez uma canção, e ele escreveu ela de próprio punho, e ele mesmo compôs e colocou as cifras nela. É uma canção simples, mas que fala de algo tremendo nos nossos dias, e às vezes nós estamos precisando disso. E nessa mensagem, de uma forma especial e de uma forma inédita da canção, nós queremos compartilhar com os irmãos, porque isso falou conosco, e o desejo do nosso coração é que fale com os irmãos também. Como ter fé? Como ter fé nos dias de hoje? Como ter fé é o título da canção que o embaixador do rei Felipe vai apresentar aos irmãos agora, neste momento. E eu te digo, irmão, avance, tenha fé, se volte a Deus pelo arrependimento. Ele tem muito a fazer por nós. E aí, meus irmãos, nós vamos entender aquilo que o Senhor nos diz lá no versículo 23 do capítulo 2 do livro de Joel. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva,
Ele dará para nós em justa medida a chuva. Vamos louvar a Deus com esta canção que se chama Como Ter Fé. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão. E nós queremos deixar uma mensagem para os irmãos. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. urra! É muita vibração!